fazer pergunta, levantar a mão. Então, a ideia é ser bem um bate-papo mesmo com vocês. A gente vai gravar essa reunião, então se alguém tiver algum problema, por favor, ou desliga a câmera, ou então avisa. Mas a gente está querendo gravar para as pessoas que não puderem estar aqui presentes, a gente conseguir, que elas consigam ver depois. Então, acho que a minha parte aqui vai ser contextualizar um pouco do Equidade, né? E eu acho que com essa parte eu já tiro um pouco das dúvidas que apareceram para a gente no formulário, né? O Equidade, atualmente, ele é o maior canal de escuta de estudantes, professores e gestores escolares do Brasil. A gente é um instituto sem fins lucrativos, dedicado à educação básica. E hoje a gente atua em todos os estados brasileiros com coleta, análise e disseminação de dados para um chamado à ação de políticas de equidade, né? Então, a gente tem esse montão de dados e conta com a ajuda de vocês, né, para poder analisar, olhar, investigar coisas que a gente talvez não esteja vendo ou não tenha tempo de ver. O que difere o Equidade de outros tipos de pesquisa que já tem no Brasil e em outros lugares atualmente? A gente é a única amostra longitudinal de escolas representativas do Brasil. E a gente tem uma alta frequência de coleta de dados. Então, a nossa equipe de pesquisa, ela está distribuída em universidades de todas as regiões do país, coleta dados educacionais 6 vezes ao ano, e isso tem um pulso rápido para pautar o debate político em decisões em tempos reais. Então, eu acho que eu vou falar isso em algum outro momento, vou ser repetitivo em alguns pontos, mas a nossa pesquisa se difere porque ela é feita a cada 45 dias, mais ou menos, com temas muito importantes e dá resultados muito rápidos. Então, essa é a nossa diferença em relação a outros tipos de pesquisas que já são feitas no Brasil. E a gente aplica questionários que são alinhados com melhores práticas institucionais, né? São questionários com alto rigor metodológico, que são capazes de coletar informações muito sensíveis. E a gente tem esse diferencial que a gente também escuta crianças e adolescentes, né? Então, a gente também faz perguntas e faz questionários próprios para as crianças e para os adolescentes. As pesquisas, elas são feitas tanto em escolas públicas, quanto privadas, quanto urbanas, rurais e de todas as etapas de ensino. E a gente atende todos os tipos de escola, exceto prisionais ou socioeducativas. E em cada uma dessas escolas, a gente também tem diferentes tipos de atores, com recortes a partir de gênero, etapa, raça e cor. E aí, como eu disse, né, o nosso modelo de atuação, a gente tem mais de 200 escolas em todos os estados brasileiros, com cerca de 20 alunos, 4 professores e 6 gestores entrevistados em cada escola. E aí, com a ideia, né, de 6 vezes por ano, desde março de 2023 que a gente faz essa coleta. E as entrevistas, elas são feitas por universitários das instituições de ensino superior, dos locais, né, das próprias unidades federativas, sob a supervisão de seus professores. E aqui é muito legal porque, como a gente tem, né, essa inserção com diversos tipos de aluno, com diversas etapas de ensino, e essa amostra longitudinal, a gente consegue fazer esse acompanhamento longitudinal através da escola, né? Então, a gente consegue vários dados importantes pautadas nesse ator, né, na própria escola. E alguns dados, a gente tem menos informações mesmo, né? Então, por exemplo, escola de indígenas, a gente tem, mas são dados menores. Então, a gente consegue acompanhar mais pela escola do que pelos alunos. Então, quando a gente for pensar também em formas de pesquisa, isso é um ponto que deve ser considerado pela quantidade de dados disponíveis. E aí, só para falar um pouco, né? Tipo, a gente tem mais de 23 mil alunos que foram ouvidos diretamente, mais de 3 mil professores e mais de 1.900 gestores escolares até a onda 12. Agora acho que a gente está na onda 13 ou 14. A Gabi o 14. Então, esses números já estão ainda muito maiores. E como eu disse, com temas muito, muito importantes e caros para a educação brasileira, que a gente consegue investigar em alta frequência, né? Por exemplo, estudos de auto e heteroidentificação de raça. Esse é um dado que está presente em todas as pesquisas. Então, é um dado que a gente tem muito a falar sobre ele, muito a investigar. Então, a gente tem muitos dados sobre ele. Mais de 20 mil estudantes foram investigados sobre isso.
Além disso, a gente tem alguns outros temas, como educação financeira, uso de celular nas escolas, criatividade, fluência leitora, fluência matemática, habilidade de leitura, enfim, inúmeros. Esses são alguns temas que estão presentes no dicionário. Depois a Gabi vai mostrar o dicionário também, vai mostrar um guia, mas esses são apenas alguns temas que a gente tem presente. A chamada, e aí antecipando algumas perguntas, ela é para ser sobre tudo que a gente já produziu, né? Então, não tem um tema específico que a submissão de trabalho precisa ter. Então, vocês podem submeter sobre qualquer tema de interesse, desde que usem os dados coletados pelo Equidade. E isso é um outro ponto que surgiu como uma pergunta, que a gente não consegue direcionar para onde a gente vai coletar esses dados de acordo com a pesquisa que o pesquisador quer fazer. Então, a ideia aqui agora é a gente disponibilizar os dados que a gente já tem, com as pesquisas que a gente já fez, para que vocês possam trabalhar. Sem a gente conseguir... eu preciso investigar os dados do Rio de Janeiro CRE2. Não é assim que a gente funciona a nossa coleta. Então, a ideia é que vocês consigam produzir pesquisas através do que a gente já tem. E aí, alguns temas de destaque a gente tem... Matheus, acho que você pode falar um pouco melhor para a gente sobre isso. Só para dar um gostinho de quero mais. Ok, boa noite, pessoal. Prazer, obrigado, Karine. Prazer falar com vocês aqui. Bem-vindos aí a todos e a todas. Como a Karine falou, né, a gente tem vários levantamentos bem importantes, bem interessantes dentro do universo da educação e diretamente aplicados ao principal ativo da educação, né, que são os alunos, os professores e os gestores, né? Então, a gente fala diretamente com os atores da educação, né? Além de outras pesquisas que vocês também podem consultar, podem elaborar dentro do conjunto aí analítico, com pesquisas ad hoc ou até outras fontes secundárias, né, tanto do governo quanto de outros institutos. As nossas pesquisas são feitas diretamente com esse público, então dá um caráter ainda mais robusto para a análise. E esse é um tema que ganhou muita relevância, né, do fim do ano para cá. Aliás, nos últimos anos todos, isso foi um tema bem relevante, a questão da discussão sobre os celulares dentro da sala, os aspectos pedagógicos, os impactos positivos e negativos, e nós praticamente fomos os primeiros aí a fazer esse levantamento diretamente com os alunos, professores e gestores, e medindo como que isso impactou, né, essa mudança do último ano para o atual, a mudança aí na legislação, né, a aplicabilidade, e como que isso foi encarado, né? Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, mas nós tivemos muitas divulgações sobre esses resultados. Inclusive, o professor Guilherme Lichan, ele apresentou isso lá na Câmara, né, em uma das salas lá. Quem quiser consultar, é uma sessão pública com os resultados já iniciais da pesquisa. E nós estamos com ele ainda em andamento, então ainda teremos mais, né, um material mais robusto, mas esse levantamento ele trouxe muitas informações relevantes, principalmente dos dilemas e desafios novos que surgiram, né? As escolas não estavam necessariamente preparadas, algumas já tinham adotado algumas medidas, né? Criado algumas saídas ali, outras nem tanto, e outras ainda estão nesse enfrentamento, né? Então, acho que ainda tem bastante campo, é um dado bem relevante aí para os interessados que queiram tratar do assunto, e deve render muito ainda ao longo do ano e de muitos anos ainda. Acho que desse tema, acho que o principal é isso, Karine. E, ok. Do Primeira Infância, essa é uma pesquisa nova que a gente também está realizando, e aí é um outro campo, né, da educação também, focado aí nas crianças de 0 a 6 anos. Então, na primeira infância mesmo, né, nas crianças dos primeiros anos educacionais, e aí a gente está tratando diretamente com as pessoas que cuidam dessas crianças, os responsáveis, né? Então, pais, cuidadores, tios, avós, até cuidadores profissionais que são responsáveis pelo cuidado dessas crianças, tentando entender como que é no Brasil, né? Uma pesquisa que é de um dos nossos colaboradores aqui também, comparativo com o que já é feito lá fora, né? A gente tem um modelo aí internacional já aplicado lá nos Estados Unidos, a gente está trazendo para cá para tentar colocar no debate, né? O que é a primeira infância, o que são os desafios, como que as pessoas lidam, as questões da criança, as questões do cuidador, né? Porque além do cuidado da criança, tem o cuidado de quem cuida, né? A gente quer entender exatamente
esse aspecto aí dentro do universo educacional das crianças, como eu disse, aí é de 0 a 6 anos, né? Aí um outro aspecto também. Perfeito, obrigada, Matheus. Beleza? Gente, e aí? É isso, né? O Matheus, eu acho que conseguiu falar muito bem dos temas, mas esses são só duas possibilidades de pesquisa, né? Aqui a gente já tem pesquisadores que apresentaram nas outras chamadas temas muito diversos, muito diferentes, e que sempre estão contribuindo muito para o debate. Agora eu queria chamar a Gabriele para apresentar um pouco dos dados, do dicionário, e falar um pouco de possibilidade de pesquisa também. Boa noite, pessoal. Cara, eu consigo compartilhar minha tela? Fica à vontade, Gabi. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Então, boa noite, gente. Eu vou passar um pouquinho pelo dicionário. O dicionário está passando por uma atualização e, inclusive, o da chamada a gente atualizou, não completo, mas já vai estar no ar. Essas atualizações são justamente para vocês conseguirem se debruçar mais nos temas variados e ter uma noção muito ampla do que vocês podem fazer, em quais temas vocês podem brincar, porque realmente a gente tem muitas variáveis. Então, eu vou ser um pouco repetitiva, mas é bom que fixa bastante o conteúdo aí. A estrutura da pesquisa, ela é longitudinal. Então, ela é durante alguns meses do ano. Então, a gente tem que ter em mente que o questionário, ele é diferente em cada onda. E o que é onda? Onda é justamente aquele período onde a gente vai na escola aplicar aquele questionário. Então, a gente aplica um questionário para os agentes, alunos, docentes, gestores, e a gente aplica alguns testes na internet daquela escola. Bem repetitivo. Mas aqui nesse dicionário vai contar com um mapa de ondas, ou seja, vocês vão ter aqui, quando clicarem, noção qual é o ID da onda e qual período de tempo ela se refere. Qual o início, o mês de início, o mês final e o ano que aconteceu aquela onda, ou seja, o período que a gente foi naquela escola aplicar aquele questionário. Então, os microdados são referentes a esses 3 agentes, alunos, docentes e gestores, com um adendo também dos dados de internet, que também não são para todas as ondas, só em algumas ondas específicas. Então, como é que eu sei, como é que vocês podem também pesquisar um pouquinho sobre esses temas? A repetição de perguntas e temas é muito diferente, é bem volátil entre os agentes e dentro de um mesmo agente também. Então, uma pergunta, um tema foi perguntado para uma criança numa onda X, voltou a ser perguntada depois de 3 ondas, voltou... Então, é muito importante você se atentar a isso. Qual é o período que aquela pergunta foi feita em mais de um período, quais as condições daquela pergunta aparecer. Então, às vezes, se acontece algum espaço nulo, significa muito provavelmente que aquela pergunta, aquela variável, tem uma condição para ela aparecer. Então, talvez eu só perguntei para alunos do Fundo 2, ensino médio. Eu já estou... Talvez eu já esteja me adiantando para quando vocês forem mexer e explorar esses dados. Mas, a princípio, o que eu quero mostrar para vocês é como vocês podem ler esse dicionário, ver as condições, pensar em temas diferentes, em agentes diferentes que vocês podem explorar, porque não é só sobre alunos, não é só sobre docentes, também é sobre gestores. E algumas colunas aqui importantes, basicamente, os subtemas. Então, nesse novo dicionário, a gente tem macrotemas e subtemas. Aqui, a gente consegue ver no mapa de temas as ondas e esses macrotemas. E o que eu preparei para vocês é, em cada agente, vocês vão encontrar também um link para um guia temático. Então, nele, a gente vai ter a área temática. Então, por exemplo, aqui, tecnologia e mundo. E os subtemas. E a quantidade de variável dentro daquele macro tema.
é bom para vocês terem uma noção de, tá, aquele tema já rolou muitas perguntas, tenham justamente para a gente, no agregado, vocês começarem a querer explorar, tanto para alunos, docentes e gestores. A novidade também dessa chamada está entrando testes de alunos, o ROAR e o SMART, que é muito legal, vale muito a pena vocês. No dicionário antigo que estava no nosso site, ainda não tinha entrado essas variáveis. Nesse novo dicionário já está aqui, vocês podem dar uma lida em novos testes. E é basicamente isso. Eu vou deixar, depois vocês podem ver a quantidade de macrotemas, subtemas e de variáveis em geral. Lá embaixo também vai ter uma descrição detalhada dos subtemas, então você vai saber, tipo, tá, aqui é celular na escola, mas o número daquela variável, o nome daquela variável, você também já consegue fazer um Ctrl F ali e procurar bonitinho. E qualquer dúvida também podem entrar em contato com a gente. Eu acho que é isso, cara. Obrigada, Gabi. E aí uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar é que a gente consegue, que os dados são anonimizados, né? Então, mas a gente consegue cruzar dados, né, com bases públicas. Então, se vocês precisarem, né, o time da Gabi, ele pode ajudar nessa parte. O que a gente não consegue é com bases privadas, que a gente não tem o que fazer mesmo, mas com bases públicas a gente consegue cruzar esses dados. E aí uma coisa que eu acho que é relevante, talvez mais para mim, que sou de pesquisa quali, do que para um monte de gente aqui que sabe mexer muito bem com os números, é que os dados da equidade, eles não precisam só pautar pesquisas que sejam quantitativas, com várias fórmulas e análise de dados super robustas, né? A gente pode usar os dados da equidade, por exemplo, para mostrar algum tema, né? Então, a gente teve na segunda chamada um trabalho apresentado por um pesquisador, que era um trabalho teórico sobre democracia, mas usou os dados da equidade para mostrar como que a visão dos alunos sobre democracia, né? Que é como que os alunos estão vendo a questão da democracia. Então, os dados da equidade também ajudou, né? Sem toda a análise quantitativa de dados, a pautar esse debate para o tema, né? Então, essa é uma parte boa de como a gente consegue atuar junto, né, dar suporte a vários tipos de pesquisas diferentes, com várias metodologias diferentes. Deixa eu só compartilhar minha tela de novo. E é isso. E aí, quem pode se inscrever, né? Eu vou abrir o espaço para pergunta mais tarde, só vou terminar a apresentação. Então, a gente busca pesquisadores de educação, né, que querem mexer com esses dados, ajudar a gente a divulgar isso da melhor forma possível. E eu sei que aqui tem muito pesquisador de campo, então, se estiver pensando numa proposta de pesquisa, se não sabe muito bem como pautar a pesquisa, pode mandar mensagem para a gente pode ajudar a pensar numa proposta sobre o que você quer pesquisar. Então, manda mensagem, vamos tentar bater um papo, ver como a gente consegue usar esses dados, tipo, como vocês conseguem usar esses dados que vocês mesmos estão coletando, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, se precisarem de ajuda nisso, por favor, mandem mensagem pra gente. E aqui são as datas importantes. A gente prorrogou o prazo de inscrição até o dia 20 de julho, 20 do mês que vem. E a conferência vai ser no dia 9 de dezembro. O que eu quero ressaltar aqui? Que não é preciso ter trabalhos completos em 9 de dezembro, né? Para poder apresentar. Pode ser uma parte da pesquisa, né? Pode ser alguns achados iniciais, para também fazer a parte da conferência como um bate-papo para a gente conseguir trocar informações, ver o que está sendo produzido, ajudar com caminhos possíveis e tudo mais. Vou abrir agora para perguntas, não sei se a gente conseguiu, ao longo da conversa, responder tudo que já tinha sido perguntado no questionário, se surgiram outras dúvidas. Então, vocês fiquem à vontade, se quiserem abrir o microfone e perguntar, ou se está tudo bem. Carolina, por favor. Oi, tudo bem? Dá para me escutar direitinho? Dá sim. Eu tenho uma dúvida, porque eu fui pesquisadora no Equidade, eu saí do projeto porque eu entrei no mestrado,
mas eu ia submeter um trabalho com o meu orientador, que ainda está fazendo parte do projeto. E a gente está com dúvida se a gente pode enviar mais de um artigo. Pode sim. Pode enviar mais de um artigo. E aí, vocês podem enviar quantos artigos vocês quiserem. Inclusive, na conferência passada, a gente teve 2 pesquisadores com 2 trabalhos diferentes aprovados sobre temas distintos. Então, vocês podem ficar à vontade para enviar trabalhos diferentes, não tem problema nenhum. E aí, lembrando uma outra pergunta que teve nas inscrições, é que foi se a pessoa ela quer fazer a continuidade da pesquisa e ela não tem acesso a toda a base de dados, né? Então, ela queria pegar a base de dados que já foram compartilhados com o grupo de pesquisa dela. Com o trabalho aprovado para a continuação da pesquisa, a gente disponibiliza toda a base de dados novamente. Então, não precisa compartilhar a base de dados, que a gente vai compartilhar a base com todos os dados de todas as ondas. Isso não é um problema. Ricardo? Oi, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Ricardo, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, de Políticas Públicas. Eu tenho uma orientanda, infelizmente ela não pôde estar aqui, ela é professora da rede pública de Diadema, e a pesquisa de doutorado dela é sobre percepção, enfim, sobre como que a presença crescente de pessoas com deficiência no ensino, principalmente no primeiro ciclo do fundamental, enfim, qual que é a percepção que os professores da rede pública têm sobre isso, como que isso afeta a sala de aula, a dinâmica de aula, etc, etc. E eu queria saber se tem informações sobre isso, sobre, enfim, educação especial, ou inserção, inclusão, educação inclusiva, a presença de pessoas com deficiência em sala de aula, enfim, se tem alguma informação sobre isso na pesquisa da equidade. Gabi? Mesmo que indireta, talvez. Gabi e Matheus, eu vou pedir a ajuda de vocês para responder essa. A gente tem sim. Eu ia falar, se quiser abrir o dicionário aí, que eu te mandei. A gente tem tanto em alunos, eu acho que a gente também tem... deixa eu ver, em alunos a gente tem estudantes com deficiências e suporte escolar, a diversidade, que é o macro tema de diversidade e inclusão. Deve ter também em algum outro lugar. Deixa eu ver aqui. Mas tem. Saber que tem, eu sei que tem. Nós temos 2 informações, né? A gente tem, primeiro, mensurando a questão dos alunos em si, né? Inclusive perguntando para os alunos as questões das capacidades deles ligadas aí às questões de inclusão. E para professores e gestores, a gente tem a pergunta sobre suporte e estrutura, né? Se eles têm algum tipo de formação, se eles se sentem capacitados, se a escola dispõe de estrutura para esses alunos também. Então, podem estar em momentos distintos, né? E aí um alerta, acho que é importante a gente destacar isso, que não é tão assim simples associar escolas, alunos, professores, gestores, né? Por mais que a gente tente atomizar a informação, né? Então, mesmo os longitudinais, acho que é um alerta, a gente tomar cuidado para falar assim, estamos falando da mesma escola sempre, né? Porque os coordenadores que estão aqui, né? E a gente mesmo pode até antecipar isso, a gente não consegue garantir para as pesquisas que a gente está falando sempre com os mesmos alunos, com os mesmos professores, com os mesmos gestores, e mesmo que a gente vá nas mesmas escolas, né? Isso pode variar também, então é um cuidado, uma atenção importante aí. Desculpa, só mais uma pergunta. Eu entendi, perfeito, ótimo, isso vai super, vai ajudar muito a gente. Eu posso, enfim, eu consigo acompanhar as escolas longitudinalmente, mas mesmo que não sejam os mesmos professores, os mesmos alunos, mas eu consigo ver a variação, enfim, que tem dentro de cada escola. E só para encerrar, dá para, enfim, eu imagino que vai reduzir muito a amostra, mas é possível fazer recortes também geográficos, tipo grande ABC de São Paulo, estado de São Paulo, ou aí eu perco representatividade? Sim, o nosso menor nível de análise seria estadual, né? E a gente teria que ter uma discussão exatamente por conta disso, né? Só dando um exemplo simples, a gente teve uma onda que nós não tivemos coleta no Rio Grande do Sul por conta do agravamento lá das chuvas, né? Então,
O menor nível que a gente tem é a informação do Estado. Tá ótimo. Muito obrigado. Já ajudou, enfim, esclareceu muito. Obrigado, pessoal. Sandra, por favor. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite. Bom, eu estou fazendo pesquisa com vocês desde a primeira chamada. Eu comecei com dados de infraestrutura escolar, que infelizmente a gente só teve lá nas ondas iniciais, mas a gente avançou nessa linha de infraestrutura para o aspecto da conectividade digital. Vejo que agora teve uma expansão nesses novos dados para avaliar a tecnologia na escola, o uso dos celulares, que eu acho que vai expandindo um pouco mais também a nossa compreensão desse contexto. Mas um ponto que me chamou a atenção, avaliando os dados de conectividade, eu queria ver se a gente consegue avançar um pouquinho com vocês, é que para algumas respostas que são dadas, do porquê que os professores estão ou não utilizando a conectividade na escola, a gente gostaria aqui no nosso projeto de pesquisa de aprofundar um pouco mais na compreensão dessas realidades distintas. Então, a minha dúvida é se a gente consegue avançar em entrevistas em profundidade com alguns dos participantes da pesquisa e se a gente poderia, na minha condução aqui do trabalho e da evolução da pesquisa, ter a oportunidade de conversar com alguns deles para entender um pouco melhor essas realidades. A gente está partindo, eu estou indo para o doutorado e essa é a minha intenção no projeto de doutorado, que a gente avance na compreensão da relação com eficácia escolar e equidade escolar, mas aí a parte qualitativa a gente também precisava conseguir avançar. Aí eu queria ver se a gente consegue fazer isso junto com vocês. Sandra, é uma excelente pergunta. Eu acho que não é uma prática comum dentro da equidade fazer isso, mas se você quiser escrever pra gente depois, a gente pode ver se há alguma forma. Ou se a gente consegue facilitar para você de alguma forma, pra gente conseguir te apoiar. Mas, a princípio, a minha resposta seria não, por enquanto. Né? Seria não, mas a gente pode ver se a gente consegue te apoiar de alguma forma. Tá joia. Obrigada. É isso. Mais dúvidas, gente? Vi que ninguém mais tá com a mão levantada. Bom, Gabi, a gente consegue botar a gravação depois no nosso site, caso alguém queira reassistir? Perfeito, maravilha. Lucas. Então, gente, boa noite. Me escutam bem também? Uhum. Perfeito. Só para confirmar se seria uma proposta viável, né? Eu fiz aquela dúvida se eu poderia ter acesso aos dados passados, porque a minha ideia seria, junto com o pesquisador que participou dessa segunda conferência, expandir a análise dele para ver o impacto do IAT em outra variável que ele não havia pensado na época. Então, eu pensei em acessar previamente os dados justamente para verificar se aquilo que eu tenho como hipótese, que vai dar realmente impactar o IAT, ele vai impactar o socioemocional dos estudantes, isso se relaciona com um tema que ele já havia pesquisado, de fato acontece ou não, para não criar uma proposta que talvez não tenha evidência empírica, sabe? Então, essa que era a minha preocupação quando eu fiz a pergunta do questionário. Maravilha, Lucas. Não sabia que era você, tá? Eu acho que é indiferente ele compartilhar os dados com você, como depois que a gente te manda o termo, o que vocês podem fazer? Vocês vão juntos propor, eu acho que a Elza com a Mariane fez isso, a Júlia também tinha feito isso, avançar na proposta de pesquisa que já tinha sido enviada na outra chamada. A gente vai avançar nesse ponto para a terceira chamada a partir do que a gente fez na segunda. E colocar a justificativa de por que vocês acham isso relevante. A gente aprova a proposta, né? A gente só não tem aprovado propostas que de fato não usem os dados do Equidade, então é o nosso único problema de restrição. Então, vocês, a cena aprovada, você já vai receber o dicionário com todas as variáveis, inclusive com o que ele apresentou na segunda chamada. Então, o que vai te poupar é só o trabalho dele ter que te mandar a base de dados, que é o que a gente tenta não fazer esse compartilhamento, né? Mesmo todo mundo tendo acesso. Então, você vai receber, vai ter tudo certo. Aí depois vocês conseguem continuar daí.
E aproveitando, tem uma margem para adaptação do tema? Por exemplo, se eu ver que não há essa relação empírica, eu posso mudar a proposta durante? A gente nunca teve isso, mas eu acho que a gente pode conversar. Pô, o trabalho não mostrou o caminho que eu queria, talvez eu tenha um novo. Mudar pouco, aí você não precisa nem avisar a gente, obviamente, né? Só se você for mudar a temática inteira. Até porque depois a gente tem que alocar vocês em sessões, em painéis que sejam com temáticas parecidas para vocês conseguirem discutir. Isso não é um grande problema. Ah, Caroline, sim. Vocês podem botar referência quando forem mandar junto com o resumo expandido. E não precisam contar elas como limite de palavras, não. Pode mandar fora da contagem as referências. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Ah, de nada. Eu acho que é isso. A gente também fica à disposição, caso vocês tenham dúvidas eventuais e queiram contatar a gente, podem mandar e-mail. A gente está mais que à disposição. E esperamos vê-los na terceira chamada com a gente em dezembro. Beleza? Muito obrigada e obrigada por participarem hoje.